Por quê? Porque o desenho continua sendo o mesmo, Aham. mas a gente não vai mais pensar indo de baixo para cima, porque indo de baixo para cima a gente tem esse problema, né? Nós temos uma primeira parte que bate na reta azul e uma segunda parte que bate na reta marrom. Certo. Isso indo de baixo para cima. Se a gente fosse da esquerda para a direita, nada disso aconteceria. Da esquerda pra direita, certo. Opa. Você está sempre indo da azul para marrom, da azul para marrom. Você não tem duas regiões. Você vai ter uma só, Sim, entendi. ok? Ok. A ideia é essa. Aí Eu só- seria fazer o. Era dy dx, aí seria fazer dxdy, correto? Sim. Ah. Só que não é simplesmente trocar, né? Sim, sim, tem que Senão vai manter ajeitar. a mesma coisa. Sim, tem que ajeitar a integral, tá certo? O que a gente tem que fazer é identificar os limites. Então, quando a gente olha para a identificação dos limitantes que a gente fez aqui, Hum. nós temos que os valores de x estão limitando horizontalmente e só numericamente. Então, eles Certo. são a última integral. Uhum. Enquanto y, a gente limita com as funções. Tá. Y é igual a menos x e y é igual a 2. Então, é o y que está sendo definido como função aqui. Nesse caso, não vai ser isso. Aqui, nesse caso, não vai ser isso. Nós vamos ter essa função aqui, que vai ser um x em função de y, e Uhum. essa outra aqui, que vai ser x em função de y também. Uhum. E agora, quem vai limitar numericamente são os y's. Tá Lá era o certo. x, agora é o y. Uhum. Então, para quais valores nós temos as nossas limitações de y aqui? Bem, onde que limita por baixo e por cima, resumidamente? Aqui acaba, né? Os valores e Sim. aqui, né? Então é no 0 e no 2. Então a Certo. nossa integral em y vai de 0 a 2. E em x, onde x, lembrando, é onde estarão as funções. Ela começa sempre na azul e vai até a marrom. Certo. A azul é E y igual a menos menos dois. x. Então, pela consequência, como eu estou isolando x agora, vai ser x igual a menos y. Pera aí, não entendi. Por que Porque que... a função era y igual a menos x. Como eu estou isolando x, vai ficar x igual a menos y, Tá certo? certo, tá certo, tá certo, tá E certo. a marrom era y igual a x, então x igual a y, eu posso colocar simplesmente o y aqui. Ok, tá certo, entendi. Você basicamente Daí, inverteu mesmo que tava lá. mas não é. Veja que é bem diferente do que estava aqui, né? Sim, sim, sim. Tem números, tem um monte de coisa. Certo, No nosso caso, vai ser uma integral só com esses dois limitantes. certo. Mas sim, eu inverti a variável que estava isolada, Sim, né? Eu isolei agora o x, sim, na azul. E na marrom também. Era y perfeito. igual a x, então x igual a y, não muda muita coisa. Aham. Daí a integral, ela vai ficar colocando os limitantes aqui, de 0 a 2, de menos y a y. A parte de dentro não muda, então continua sendo essa mesma densidade que ele estava falando aqui, que é o x ao quadrado y. A gente chama essa parte de dentro de função densidade x Tá. ao quadrado y. Co- Como é E que tomar ficaria? cuidado com a integração dx dy, Isso. diga. Como é que ficaria se em vez de x ao quadrado y fosse só xy? E? Como assim? Tá vendo ali que tá. Você colocou x ao quadrado y dxy, certo? Sim. O que que essa nomenclatura significa, esse x ao quadrado y? É a função que você vai integrar. Tá certo. Tá, tá. E veja que a função que você vai. Como eu estava falando, eu falei que ela era uma densidade, certo? Certo. Ela não está graficamente exposta porque é uma densidade, é uma característica que vai variar a função. Então, Tá. poderia ser associada à densidade de carga, de massa. Sim, tá bom, Então, é só um termo ali dentro, né, que influencia dessa forma. tá bom. Beleza? Beleza. Por isso que uma vez que ela é algo interno da função, ela não aparece graficamente. Então, por isso que para definir os limitantes da integral, só importa o gráfico. Para definir o gráfico, só importa os limitantes da integral. A parte de Aham, dentro não importa. tá certo, Ok? tá certo. Exatamente. Agora, digamos que você, beleza, calculou a área dessa parada aqui. Isso aqui é uma chapa de aço que tem uma determinada densidade. Aí a densidade ela é descrita por
uma função. Tá bom, Aí você entendi. coloca essa função aqui. Só Beleza. que normalmente as funções, normalmente essas coisas reais, né, elas são uniformes, então seria simplesmente um número ali dentro Sim, para calcular uma densidade ou algo assim. entendi. Certo. E aí, das questões que você enviou, temos mais algumas, temos várias listas aqui ainda, né? Tem bastante lista aí. Eu falei com você, professor, mas eu queria pelo menos, quando eu lesse a questão, eu entender por onde começar, sabe? O que fazer, ou tomar os primeiros passos. Bem, isso demanda muita prática, né, É cara? certo, É certo. uma coisa que a gente vai pegar em pouco tempo. Sim. Mas aqui tem alguns exercícios e a gente pode tentar buscar esses padrões aí que você quer tanto buscar. Aham. Podemos começar do primeiro? Já chegou a fazer algum? Cheguei a fazer o primeiro já. Tá, qual que tu quer fazer então? Vamos fazer o 4. Acho que o 4 seria legal. Tá. A temperatura no ponto XY é T de XY. Eu tava falando sobre isso Uhum. na aula passada, né? Lembro. Muito bem. Então vamos lá. A temperatura no ponto XY é T de XY medida em graus Celsius. O inseto rasteja de modo que a sua posição em T segundos é dado por aquilo ali, e o Y é aquilo ali, onde x e y são medidos em centímetros, a função de temperatura satisfaz essas derivadas no ponto. Quão rápido a temperatura aumenta no caminho do inseto depois de 3 segundos? Muito bem. Então, a gente está precisando encontrar a taxa de variação da temperatura no tempo, né? Aham. Quão rápido a temperatura aumenta no caminho do inseto depois de 3 segundos. Queremos, então, a taxa de variação da temperatura no tempo. Isso precisa ficar muito claro. Vou lá aqui. Então, a gente já deixa clara a derivada que a gente quer encontrar, escreve ela. Vamos lá. Devemos encontrar o del T grande, del Tzinho. Uhum. É isso que a gente quer. Tá. É isso que ele está pedindo. Agora, como é que eu posso escrever isso levando em conta as informações que o enunciado deu? Porque ele não deu uma função de T diretamente em função. Ela não deu uma função de temperatura A função do tempo. diretamente em função do tempo. Certo. Então a gente vai ter que usar ideias de derivada implícita, porque a gente sabe como o x e o y variam em função do tempo. E a gente sabe que a temperatura varia em função de x. XY. Bem, Aham. então, por derivada implícita, regra da cadeia, etc., a gente consegue escrever isso aqui. Aham. Del T grande del Tzinho é igual a del T grande del x dx dt mais del T grande del y del y del t. Beleza? Uhum. Note que esses del x, esses del t del x e del t del y, você já tem, né? Aham. Explicitamente. Então não tem nem conta. É só jogar esses valores e pronto. Pronto, tá. E para encontrar os outros, ele também deu informações. Esses caras estão aqui. Todos eles em função de t, que é justamente o que nós precisamos. Ah. Daí a ideia é você derivar essas funções, derivar, e jogar o ponto de interesse, né? Nosso ponto de interesse é o 2 e o 3, só que esses são valores de x, né? A gente não vai precisar jogar esses valores de x no t. 3 segundos. O t é 3, né? Temos que colocar isso claramente, ele falou aqui. Sim. T de 3 segundos. Em t igual a 3. Por quê? Porque daí quando você fizer as derivadas do x em função de t e do y em função de t, a tua função a princípio vai ficar em função de t, e daí você joga esse valor de t que ele está pedindo. Beleza? Beleza. Então tá bom. Bem, será que você consegue fazer as derivadas de x em função de t e de y em função de t? Então, não sei, vamos descobrir, né? Note que ontem eu vi você fazendo uma com Ah, raízes, então não tem muito segredo. vamos.
Ela cai o meio, né? Tira o Aham, sim, sim. lacinho. Show. Deixa eu. Tenta fazer como você estivesse fazendo para a prova para eu ver se eu vou acreditar, né? Se teu Sim, professor também irá. beleza. Ai, pois é, a do X eu soube fazer, a do Y eu não tenho certeza, professor. Bem, a do Y supostamente é a mais tranquila, né? É, Porque é então. só um Tzinho ali. Você tem que usar a regra do tombo, né? Então, Pera aí, eu ver se, Y. ver se tá certo já do meu. Manda aí, velho. Do Vai meu que você X, fez do meu X. certo e tá viajando. Pera, a do meu Y não, nem cheguei a fazer. A do X Não, eu me cara, baseei cara. no que eu tinha aprendido Como é que você não tá fazendo a mais fácil, cara? Essa aí é a mais fácil de todas, ó. Ah, Ó, se a tua função é Y, que é 2, mas a outra ali é difícil, é normal errar a outra. E essa aqui que é fácil, tu não fez. Ó, dy dt. Nós sim, estamos derivando em t, então tudo que não é t é constante. 2 é constante, derivada de constante, zero, certo? certo. E o 1/3 de t, você deriva o t. Quem é a derivada de t? É 1. Aham, Porque t está elevado a 1, cai o 1, t elevado a 1 menos 1, dá zero. 1 vezes 1, porque qualquer coisa elevada a zero é 1, dá 1. aham, Então, vai ficar simplesmente sim, 1/3 vezes 1, que é 1/3. Então, a resposta é sim. 1/3 mesmo, tá? Tá, Então, a derivada é 1/3. Bem de boa. Agora, a outra que você fez lá tá certinha. tá Tá? certo? Dá para escrever um pouco melhor, porque É, você tá show. fazendo um T igual ao símbolo de mais, né? Uma hora Mas, você vai confundir, ou no sim, mínimo vai confundir o professor, certo? sim, sim. E outra, você não pode. Eu falei para você escrever como se estivesse escrevendo uma prova, não numa caderneta de padaria. Se o teu professor ver isso aqui, ele não vai saber o que é isso. Eu sei, Aham, tá porque é certo, uma tá certo. derivada. Você precisaria pelo menos escrever aqui de x dt para indicar, ó, professor, fiz a derivada aqui. Beleza, beleza. Mostrei os passos, né, da regra da cadeia, Uhum, mas aqui está a derivada. Se não, velho, ele tem todos os argumentos para, se você não chegar exatamente na resposta certa, não te dá um décimo que seja, né? beleza. Tá certo, professor. E aqui também, se você estava se propondo a resolver a derivada, você não vai escrever y igual, você tem que escrever Aham, dy dt. aham, beleza. Tá? Então, até eu coloquei uma seta, etc. Então, beleza. Sim, Agora a gente pode fazer essas substituições aí. Então, quem é o dt, o del t, del x, o nosso del t, del x, o nosso ponto de interesse aqui é 4. sim. Professor, deixa eu só tirar uma dúvida conceitual aqui com você, que eu tenho muita dúvida em questão disso de derivada. Posso falar? Diga, Aqui a gente tá derivando o y em relação ao t, certo? certo? Derivada parcial seria o que exatamente? Que foi o que a gente fez, acho que ontem no exercício? Se eu não me A engano. derivada parcial é você pegar uma função que depende de várias variáveis, Sim, observar como ela varia em função de uma variável só. só. Tá, entendi. Só isso. Então, por exemplo, o nosso Beleza. t, o enunciado deixar claro que varia em função de x, y, mas quando ele faz a derivada parcial, ele está
preocupado em entender como é que a variação de x funciona nessa função nesse ponto. Mas Uhum, só x, não importa a variação dos outros termos, que isso uhum, importa do x, a parcial. Muito bem. Então eu fiz a derivada aqui, deu 1/3. uhum. Você fez outra derivada, deu aquela função Sim, que eu não lembro mais quanto é que é, mas era raiz de alguma coisa. 1/2, 1 mais t menos 1/2 vezes 1. Vezes 1 é certo. muito feio. Deixa assim mesmo. Beleza. Daí, tá, a gente pode dar uma simplificadinha antes de ir jogando números. Vai ficar 4 divide por 2 dá 2. 1 mais t, ou joga já para baixo esse cara aqui, né? Raiz de 1 mais t, certo? Uhum. Mais 1. Qual que é o valor do t? T, que ele Três. pede pra gente testar, era 3 segundos. Então vai ficar 2 sobre a raiz de 4 mais 1, vai ficar 2 sobre 2, que é 1 mais 1, 2. Beleza? Beleza. Então, probleminha que o ruim era começar, o resto era só as derivadinhas que você já está acostumado, né? Aham, tá. Apesar de que você não ter lembrado dessa aqui é um tanto preocupante, Não, eu dou uma porque penada em aí é o derivada. cara que mais aparece, né? A regra do tombo, certo? Aham, certo. Isso. Show. Entendido? Tá certo. Show. Bem, então eu vou fazer uma coisa. Fala. Vai me dar um segundo. Ah, só me dá um segundinho. Só um segundinho. Tá tranquilo. Bem, eu estava desenvolvendo uma questão aqui Hum, parecido com essa, tá? Deixa eu pôr aqui pra você. Daí você vai ter toda a mesma coisa. tá, Ele está te dando as mesmas informações, é um problema de derivadas do mesmo jeito. tá. Claro que aqui, né, você acabou de fazer uma questão parecida, então estou te induzindo já a fazer algo, mas é bom você conseguir fazer isso para quando você precisar fazer uma do nada, né? Então Sim. eu vou te mandar aqui, vou apagar essa parte que você não precisa mais. Então vamos lá. Outro enunciado desse já era. É... Showman, vamos lá, tenta fazer sozinho, hein? Beleza. Você me mandou? Tá na mão, tá na mão, tá na mão. Valeu, professor.
Professor, Diga. só pra entender uma coisa, no exercício anterior você colocou o tesão e o tzinho, o tesão é tx e o tzinho é o ty, é isso? Não, não foi isso que eu fiz. Aí, ó, no começo, o que que seria esse tesão e esse tzinho? Leia o contexto do enunciado. Ah, tá, tá, entendi. É, tá bom, beleza, temperatura por tempo, beleza. Tá, então calma. Ele está falando de poluente por tempo, né? Beleza, beleza, tô vendo. Então, calma aí. Tá, calma aí, professor, calma aí. Sem pressa, né? É importante que você consiga fazer sozinho com confiança. Aham.
Uhum. Professor, deu uma empacada aqui, mas acho que até agora o que eu fiz tá certo. Então mande o que você fez. Já tô tirando foto. Ficou meio apertadinho ali no canto, mas acho que dá pra entender. Você escreveu a derivada que precisa encontrar Isso. no P igual a 2, não, no T igual a 2. P2, é. Daí você escreveu ela como uma derivada implícita. Então, bem, então você tinha que ter observado no gráfico, no enunciado, o valor de alguma coisa. Certo. Que são esse meio e esse Isso, 0,3, certo. que são os valores das derivadas parciais. Uhum. Você não usou esse 0,3 para nada? Não consegui terminar de fazer o exercício, porque eu fiquei meio confuso. Eu fiquei meio confuso na construção ali da minha última ali sem texto. Não sei se Você você tem que ver o que eu conseguiu. fiz. Eu Ah, indiquei no texto que eu encontrei sim, e foi substituindo. termos Só, só que, do. só que até agora tá certo o que eu tô fazendo? Bem, certo. Daí você fez a derivada dx dt. A derivada dx dt deu meio? Deu um. Não, a derivada dx dt deu 1. Beleza. Deu um. Por que, É pra dar um, né? por que que você colocou x igual a 2, velho? X igual a 2. Ah, eu não vi que era X X igual a 2 mais mais t, T. certo? Aham. É a derivada da 1. Lindo, dá um. Exatamente. Ah, é, mas não. Certo. Tá. Mas então por que que tá um meio aqui? Aonde. Aonde é o meio? Ah, é porque não seria esse um sobre. Esse um que eu encontrei sobre o tempo? Eu tô Não, viajando. tá viajando. É Tá. simplesmente o valor da derivada que você encontrou é 1, coloque Encontrei. 1 aqui então. Ah, tá bom. Tá É o bom. mesmo símbolo, ó, dx Já dt, entrei dx XDT, tá dt. bom, tá bom, tá bom, tá Isso. certo. Tô Você vai viajando. colocar o tempo onde aparecer o T para colocar. Colocar, Se aham, não aparecer o T, não tem problema, não coloca nada. tá certo, tá certo. Isso significa que este valor é constante no tempo, só isso. Uhum, Beleza? beleza. Então, calma aí, então. Peraí, já termina aqui, já te mando. Vai ser 0,3 sobre. Ah, pô, mas aí vai ficar. Aí o próximo passo ali eu coloco mais 0,3, né? Que foi o que ele deu enunciado, certo? Sim. Aí eu coloco sobre o quê? Sobre. Sobre nada. 0,3 vezes a derivada do y em função de t, certo?
Mas não seria o t de tempo sobre a derivada de y Não, na fórmula? não. Eu não dividi nada aqui, velho. Ó. O que que você dividiria? Del T del X é uma derivada. Del X del É, T é uma derivada. Isso aqui não é divisão de nada, não é divisão, é só um tá certo. símbolo, Só símbolo. Sim, entendeu? sim, sim. Mas Só que ele, daí o que que acontece? Quando eu até pintei, né? mas ele Porque no del t del y. essa forma de indicar a derivada parcial e essa são formas diferentes, mas são a mesma coisa. Tá, São formas diferentes de escrever a mesma coisa, entendeu? entendi. Então você não vai dividir por nada, só vai colocar os valores mesmo. Tá. Então só seria menos meio e o outro 0,3, é isso? Ah, bem, eu não sei quanto é que tá nos lugares que para mim são azuis, ou seja, as tuas derivadas Olhos. de p em função de x e de y são esses valores que eu coloquei aqui nesse enunciado mesmo. Tá, 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 tá. Só que você precisa fazer a derivada do x em função de t, você já fez d1, perfeito. E Uhum. agora você precisa fazer a derivada do y em função de t. Daí tem que derivar essa função. Você vai Mas, derivar, vai te dar uma função, e daí você joga o t sim, que ele está pedindo, que é o 2. não tá certo a derivada que Não eu sei, fiz? você. Ah, sim, já está derivado aqui, vamos ver. Já Ah, não, não está certo. 4. Não é 4 aqui. Porque a derivada de quem está dentro Ah, é mais T. não é 4, Tá certo, é o é T. 2t, Dois, 2T, tá certo. É mais 2T. Tá certo. É vezes a regra da 2t. cadeia. Tá certo, tá certo, tá O certo. lugar do 4 é vezes 2t. Mais T, aham, vezes 2T, faz sentido. Eu Isso. confundi aí na É regra. sempre a derivada de quem está dentro. Aham. Beleza, então você coloca essa função lá e daí substitua o valor do t, Que a o gente quer valor que ele pede, que é o T 2, e igual a pronto. 2, né? Isso. Tá. Daí, terminando, me mande. Peraí, deixa eu só ver o que você fez no outro exercício.
Deixa eu ver se eu acho que eu fiz cagada aqui. Sobre Como assim, velho? 3. Era só jogar os valores. Sabe por que que tu tá errando? Por Porque quê? tu tá fazendo tudo desorganizado. Você sabe fazer as contas, cara. Você sabe fazer. Você sabe o que tem que fazer. Se você tá vendo o que eu fiz também, além de tudo. Aham, não, tá certo. Tem que fazer organizado, cara. Não adianta fazer com pressa. Aham. Daí vai chegar na hora da prova que você vai estar realmente ansioso porque vale nota e tudo mais, vai ser pior ainda. Aham. Se você não treinar a organização agora, vai chegar depois, vai ser um saco. Você já tá Só, com, com a faca e o queijo na mão pra terminar? Você já fez tudo? só confere se tá certo aqui essa passagem. Manda. Ah, eu cortei em cima, calma aí, calma aí. Mandei. Muito bem. Daí você fez alguma conta aqui, deu menos meio, e aqui deu 0,15, show. E aqui, bem, aqui não era 4 vezes 2, era 4 mais Mais 2. 2. Tá certo, tá certo. Mais 2. Então, Ah, foi só isso, vai ficar raiz 6. embaixo, só isso você errou. Tá, é claro, depois tinha que fazer a conta chegar na resposta. Muito bem. Show, Tá. viu? Conseguiu sozinho. Confiança, Ah, pô. Confiança e valeu. organização. Vamos para Beleza. a próxima. E aí, qual que é a assustadora aqui dessas próximas? A 6? Deixa eu ver. Não, a 5 também é feia, pô. As derivadas. Vamos fazer a 5. A 5, bem, a 5, a 6, todas elas estão no mesmo nível, só que a 5 é um pouco mais teórica. Ele quer que você faça as derivadas para essas funções. Uma vez que, veja que ele está pedindo a derivada em t, em s, e a sua função z não depende de t e de s, né? Diretamente, melhor dizendo. Ela depende implicitamente. Então, de novo, a gente vai ter que fazer derivada implícita. Eu vou fazer a da t e você faz a da s, beleza? Fechou, fechou. Elas são bem semelhantes, né? Vai dar praticamente a mesma conta. Uhum. Deixa eu salvar aqui, que vai ficar meio grande. Isso aqui já vai estar bem treinado. Então, nós queremos a derivada del z del t. Mas eu não tenho a função z direto em função de t, então eu escrevo del z del x del t. Isso eu tenho. Uhum. Del z del y, del y, del t. Bem, para ser bem preciso, aqui não é del, é derivada total mesmo. Mas dá na mesma. Não, Y, beleza. Então, quem é del z del x? Del z del x é derivada do ln em função de x. Muito bem. Então você vai ter derivada parcial, né? Então você vai ter que lembrar como é que funciona a derivada parcial do ln. Eu não sei se você tem essas derivadas na cabeça, Hum, né? Mas são coisas que estão na tabela, certo? certo. Se você olhar lá na tabela, deixa eu te mandar uma tabela aqui. Manda, por favor. Deixa eu pegar aqui. Cálculo 1. É um PDF. Deixa eu mandar o PDF. Então tem algumas derivadas que eles vão levar em conta que você já sabe de cor. Uhum. Uma delas é o ln. Então, se você abrir a tabela aí, que já está na mão, deixa eu abrir ela aqui. Você vai ter que a derivada do ln é a derivada de quem está dentro em cima por quem está dentro embaixo. C, Ok? beleza. Professor, só pra te falar, eles passam um formulário, só que eu não sei se tem essas derivadas aqui. Eu acho que é mais teórico, sabe?
Você quer que eu te mande aqui pra você dar uma olhada, só pra você saber o que eu tô Pode falando? mandar aí. Deixa eu continuar. Beleza, pode. Então a gente vai olhar para a função z, nós estamos derivando em função de x. Então quem que é a derivada de quem está aqui dentro em função de x? É 2x. Uhum. Regra do tombo, certo? Caiu o cara Tá. de cima, etc. Sim. E embaixo permanece quem já estava dentro. Muito bem? Tudo Uhum. bem? Beleza. Então uma das derivadas foi. Vamos fazer agora a outra. Em função de y. Continua sendo ln. Então continua sendo a derivada de quem está dentro, só que agora em função de y. Então é menos 2y. Certo? Tá. Que agora eu estou derivando y. O x é constante. X é como se fosse um número. Não muda nada. A derivada de constante é zero, certo? Uhum. Ah, mas Perfeito. é x, não importa. É constante, porque eu estou derivando em y. Tá. Da mesma forma que eu ignorei o y aqui para derivar só o x, não é mesmo? Sim. Entendido, né? Muito Entendido. bem. Então agora nós já temos essas aqui, essa e essa, precisa dessa e dessa. Quem que é dx dt? Ah, muito bem. Nós olhamos para a função 1. Quem que é del y del t? Nós olhamos para a função 1 meio, t mais s menos 1 meio, vezes a derivada de quem está dentro, que é 1. Uhum. E de cabeça, mas Não, mas é você isso aí. pode fazer do Sim, jeito que sim. você quiser. Sim, sim. Perfeito. Então, agora é tudo questão de prática. É normal você não ter prática, eu faço isso todo dia. Então não tenha pressa na hora da prova, faz o passo a passo, o professor vai até gostar. Perfeito. Del Z, del X, é esse cara ali. Então, pô, já vou apagar isso aqui, jogar mais pra lá. Ah, daí você pode pegar isso aqui, del X, del X, del T é 1, certo? Sim. Certo. Viu? É, derivada é um quebra-cabeça. Você vai fazendo as coisas separadamente e depois junta. Sim. Quem é o del Z, del Y? Del Z, del É, Y é esse forma cara de tudo. aqui. Aham. E, Da Y deu e T. esse cara aqui é tudo isso. Tá certo. Daí você não precisa simplificar, tá? Precisa. Pode deixar Tá assim? bom assim já. Beleza. Já é a resposta certa. Já está derivado, vamos dizer assim. Sim, Ok? sim, Se ele sim. não está mandando simplificar, já vale. Então, para por aqui. Agora é sua vez, beleza? Você vai fazer as mesmas coisas. Agora você quer fazer o del Z, del S. Tá. Porque as funções de x e y também dependem de S. Desce, tá. Ok? Então eu vou mandar para ti. Tenta fazer rapidinho que agora tu já tá fera nesse assunto. Naquelas, né, professor? Ah, sim, pô. Força, confiança, faz organizado. Tu vai ver que fazer organizado é mais rápido que fazer de qualquer jeito. Uhum. Vai lá. Não, com certeza. Manda aí, por favor. Já faço aqui, te mando.
Professor, rapidinho, a única coisa que ia mudar ia ser o DX DS, né? O Del Z e Del X ia ficar a mesma coisa, né? O Del Z, Del X e Del Z e Del Y. Bem, faz Certo? aí na confiança, meu velho, e me traz. Mas sim, Ah, as coisas vão ser bem parecidas. sim, Vai sim, ter sim. coisas Beleza. iguais aqui. Show de bola, valeu, professor. Pô, professor, pra mim é a mesma coisa, não tô entendendo o que que mudaria aqui pra gente. Bem, não mudaria nada mesmo, cara. Ah, tá. Tá bom. Não me Porque as assusta. funções elas são simétricas, né? Vamos Aham, dizer assim. sim. Tava batendo cabeça aqui vendo o DY, DS, mas. Isso, pô, Essa confiança. prática, aham. Muito bem. Vamos ver se a gente consegue pelo menos colocar isso aqui Você rapidinho. não quer nos últimos 3 minutos só pra dar uma olhadinha no formulário pra você ver o que me fala? Aí isso aí a gente já vê na próxima aula aqui, que você acha? Formulário, vamos ver. Te mandei no seu zap. Bem, tem fórmulas aí, só que essas fórmulas são de cálculo 2, né? Não são de cálculo 3. Ah, Não tem, são tem de de cálculo 1. cálculo. Não são as derivadas que você precisa decorar, entendeu? Tem tudo aí, aham, tem bastante coisa. Você acha que. Sim. É, É, não serve pra. tudo que tá nessa lista ali, Hum, a gente meio que trabalhou. Ou sei. vai trabalhar, né? Sim, sim. Então, se ele deu, né, isso, vocês vão poder levar isso pra prova? Isso ela já dá na prova. Então, deu basicamente um resumo da matéria ali, pô. Sim. É bem de boa. Show. Então tá bom, meu caro. Louco, a gente se vê depois, tá? A gente se vê Daí, 3 horas? 3 às 4? às 3, exatamente. Show de bola. Tente me trazer aí alguma coisa Tá bom? nova. Tá bom. Abraço, valeu. Abraço, professor. Valeu, valeu.